Bom, senhores, nós temos o grande desafio de conectar três temas muito importantes: soberania, crimes transnacionais e lavagem de dinheiro. Iremos começar com a introdução, depois integraremos conceitos de soberania, lavagem, crime, após o qual o Dr. Ciro vai falar sobre o ambiente legal aqui no Brasil e também internacionalmente, no contexto da lavagem de dinheiro. Ele vai falar sobre as fases da lavagem de dinheiro, os principais crimes que geram recursos ilícitos, que no final são lavados, e pela experiência também falar um pouco sobre as técnicas de investigação e inteligência financeira. E para finalizar, o Dr. Daniel vai falar sobre uma proposta integrada em duas dimensões, primeiramente para trabalhar na prevenção do crime em si, e depois a conclusão do nosso trabalho falando sobre a repressão à lavagem de dinheiro aqui no Brasil de maneira sistêmica e integrada, após o qual faremos as considerações finais. Então, eu peço ao grupo sempre que pode fazer a mesa para que possamos iniciar os trabalhos. Aqui se estuda o destino do Brasil. Alguém sabe quem disse essa frase? Castelo Branco. Castelo Branco. Está inscrito lá na ESG. E realmente, para estudarmos o destino do Brasil, nós temos que ter um pensamento multidimensional, estratégico e sistêmico. Uma pergunta que todos nós, futuros adesianos, precisamos nos perguntar: que tipo de destino nós queremos construir? Qual é o futuro do nosso país? O tema do nosso trabalho é soberania nacional. E quando nós falamos sobre soberania de uma nação, precisamos poder entender o potencial da nossa nação. O Brasil é um país com um enorme potencial. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos poucos países que tem uma área territorial gigantesca. Nós estamos falando de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil é o quinto maior país em território do mundo. O Brasil também é um dos países do mundo que possui mais de 150 milhões de habitantes. Já passamos dos 200 milhões de habitantes. E o Brasil também é um dos poucos países do mundo que possui um PIB maior que 1 trilhão de dólares. Então, se nós considerarmos as três características de território, população e PIB, tem apenas 3 países no mundo que têm essas características: Estados Unidos, China e Brasil. E ao compararmos o Brasil com Estados Unidos e China, podemos concordar que, ao estudarmos o destino do Brasil, nós podemos alcançar resultados muito mais significativos no palco internacional. Então, quando nós falamos de soberania, estamos falando de soberania de uma nação com enorme potencial que ainda está a ser realizado. É só olhar para os países que têm a mesma dimensão do Brasil e ver os resultados que eles entregam hoje. Então, senhores, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre a definição de nação. Nós vamos escolher, na verdade, duas dimensões principais quando nós falamos de nação, de acordo com a definição da ESG. Em primeiro lugar, nós todos ocupamos o mesmo território. Nós temos o privilégio de morar, de habitar aqui no Brasil, dentro das nossas fronteiras, e todos nós temos algo em comum. Nós queremos comungar o mesmo destino. Que tipo de destino nós queremos construir? Essa é uma pergunta muito importante para fazer a nós mesmos como nação. E ao olharmos para a nação possui também, vou descer aqui para não atrapalhar. A nação possui alguns objetivos. Então, de acordo com a ESG, nós temos 6 objetivos fundamentais da nação: democracia, integração nacional, integração do patrimônio nacional, paz social, progresso e soberania, que é o tema do nosso estudo. E ao olharmos para a definição de soberania, que é um dos objetivos fundamentais da nação, nós vamos destacar 3 principais conceitos. Primeiro, é a intangibilidade da nação.
Ou seja, a nação realmente é algo que precisa ser protegido. Nós precisamos preservar a nação. Ela não pode ser tocada em relação ao que ela representa e ao que ela tem de objetivos. A nação precisa ter a capacidade de determinar o seu próprio destino. É a autodeterminação. E a nação também não pode aceitar intervenções externas em seus assuntos internos. Então, quando nós olhamos para a soberania nesse sentido, nós vamos separar dois conceitos fundamentais. Primeiro, nós temos que ter a capacidade de determinar o nosso destino e precisamos estudar quais são os óbices, quais são as barreiras que nos impedem de viver o nosso destino no presente e no futuro, desejado. E também nós podemos concluir que qualquer interferência externa dentro dos assuntos internos nos prejudica. E é nesse sentido que nós começamos a entender que há uma correlação muito forte entre crime transnacional, lavagem de dinheiro e a soberania do Brasil. Tem um grande conflito que acontece quando nós relacionamos esses três temas. Primeiramente, o que é o crime transnacional? É o crime que transcende as fronteiras, é o crime que tem conexões internacionais. E ao olharmos para o Brasil, nós vemos uma realidade bastante significativa. O Brasil faz parte da rota internacional do tráfico de drogas. Só alguns dados interessantes: em 2013, 15% da cocaína que sai da América do Sul para outros países vieram do Brasil. O Brasil é conectado não apenas como mercado consumidor, mas como articulador de toda a cadeia de drogas, articulando os produtores, geralmente Colômbia, Bolívia, com o mercado consumidor interno, e o Brasil também exporta drogas para a África, exporta drogas para a Europa. Então, olharmos para isso, nós podemos concluir duas coisas. Primeiro, estamos afetando o destino do nosso país dentro das fronteiras, e o Brasil também coopera para gerar problemas internacionais pela cooperação que o país tem no ciclo vicioso do crime transnacional. Além disso, nós também podemos entender que grupos terroristas estão infiltrados dentro do país, principalmente na tríplice fronteira. Hezbollah está lá há muitos anos. Eles geram crimes, geram recursos que são usados aqui no Brasil e também são usados fora. Então, nós estamos afetando a soberania aqui dentro e também estamos gerando problemas lá fora que podem ser motivo para outros países também quererem intervir em assuntos internos pela incapacidade do Brasil de poder lidar com esse tipo de situação que pode gerar um perigo na paz mundial. Além disso, nós temos a corrupção com braços internacionais. Se nós olharmos para as contas em paraísos fiscais ligados à corrupção aqui no Brasil, não precisa ir longe para descobrir essas conexões. Tráfico de armas. Recentemente experimentamos em Uberaba uma situação bastante alarmante, onde o poder de fogo dos bandidos muitas vezes acaba superando o poder de fogo das forças policiais. Por onde estão entrando essas armas? Quem está traficando essas armas? Como estão nossas fronteiras? Tudo isso também tem conexões internacionais do crime. E por último, mas não menos importante, o tráfico de pessoas. O Brasil também participa do tráfico internacional de pessoas. Exploração sexual de mulheres, com conexões na Europa, conexões na África. Então, o crime não é apenas uma questão doméstica, o crime também é uma questão internacional. O Brasil tem problemas internos e está contribuindo para gerar mais problemas lá fora. Agora, o que fomenta esse ciclo? São várias coisas, mas o que o grupo separou foi um princípio muito importante. O sucesso da lavagem de dinheiro fomenta a ideia de que o crime se paga. Ou seja, se eu sou um criminoso e eu consigo lavar meu dinheiro e me beneficiar dos recursos ilícitos que eu gerei no meu crime, eu vou continuar fazendo. E aí nós vemos outro tema muito importante quando nós falamos de crime internacional, que é lavagem de dinheiro. Só alguns números para que nós possamos entender o impacto. Sabia que 1,6 trilhões de dólares foram lavados em 2009, representando 2,7% do PIB mundial. Nós estamos falando de quase 3% do PIB mundial relacionado à lavagem de dinheiro, dos quais 1% desse PIB podendo associar ao dinheiro lavado associado a crimes transnacionais, que acabam
extrapolando as fronteiras nacionais. No Brasil, um estudo, 2010 a 2012, 1,5% do PIB brasileiro, ou seja, 34 bilhões de dólares, foram registrados em saídas ilícitas, ou seja, uma saída de dinheiro do Brasil sem legitimidade, parte do qual nós podemos inferir que tem dinheiro lavado. Só em 2009, há um dado para nós termos uma referência, 442 milhões de dólares de dinheiro sujo foram gerados por causa da cocaína. Então são dimensões muito grandes, e ao olharmos para isso, e ao olharmos para a falta de investimento básico em saúde, em educação, nós temos um grande conflito. Esse dinheiro está indo para onde? Está fomentando que tipo de atividade? Que país nós queremos? Que destino nós queremos como lugar? Então nós podemos começar a concluir que sim, nós temos óbices muito fortes na lavagem de dinheiro que fomenta o crime, e os crimes transnacionais também afetam a soberania do Brasil. E o sistema financeiro global é a grande plataforma para se lavar dinheiro. E olhando para o risco do Brasil, que todo mundo conhece, todo mundo reclama, podemos também concluir que a lavagem de dinheiro também faz parte do aumento desse risco do Brasil, que acaba gerando uma menor atratividade de investimentos importantes do nosso país, que poderiam beneficiar o bem-estar da nossa população. Ao usar a metodologia da ESA, olhando para o cenário desejado, o que nós queremos em relação a ter uma nação soberana? Qual que deve ser o nosso sonho do nosso destino? Nós queremos um país com credibilidade para assegurar sua paz interna e contribuir para a paz mundial. O Brasil pode não contribuir para o caos mundial se tiver uma estratégia. Nós queremos a capacidade de determinar em favor do bem-estar e progresso da população. Isso tem a ver com os objetivos fundamentais. Nós queremos proteger os interesses nacionais de desenvolvimento dentro das fronteiras. De novo, nação significa que todos nós estamos no mesmo território, comungando o mesmo destino. O Brasil, como uma nação soberana, precisa ter força e competência para lidar com assuntos internos e também articular assuntos externos. E por último, mas não menos importante, o Brasil também precisa planejar e agir com estratégia para eliminar os óbices que impedem o alcance do destino desejado. Então, ao compreender esses três temas, nós precisamos entender que são todos interligados. De pouco adianta falarmos, precisamos ter uma nação soberana, se nós não cortarmos o suprimento dos crimes nacionais e transnacionais, e se não tivermos uma estratégia clara de repressão contra a lavagem do dinheiro, para realmente começar a mostrar que aqui no Brasil o crime não se paga, porque existem sistemas, existem estratégias, existem políticas que contribuem para desincentivar esse tipo de prática. E para dar continuidade, para entender qual que é o ambiente legal no Brasil relacionado à lavagem de dinheiro, algo tão importante no nosso país, eu vou passar a palavra para o Dr. Silvio. Bom, dando prosseguimento, vamos dar entrada então na análise do texto legal da lavagem de capitais. Antes disso, a origem do termo lavagem de dinheiro. O termo lavagem de capitais designa a transação comercial destinada a ocultar ou dissimular a propriedade e a origem de bens, direitos e valores. Por isso, o termo correto é lavagem de capitais, uma concepção mais ampla do que só dinheiro. Origem de bens, direitos e valores provenientes de crimes. Tem origem nos Estados Unidos da América do Norte. Nos anos 20 do século passado, a organização criminosa do Al Capone comprou uma rede de lavanderias, por isso lavagem de dinheiro, como uma forma de dar um aspecto legal ao dinheiro oferido pela prática de crimes. E na época os crimes que eles cometiam eram prostituição, jogos ilegais e tráfico de bebidas alcoólicas, que na época era ilegal nos Estados Unidos. Esse estratagema possibilitou que a organização realizasse constantes depósitos de pequenas quantias em instituições bancárias nas contas dessas lavanderias, passando um aspecto de legalidade e origem ilícita a esses valores, encobrindo a verdadeira origem como produto da prostituição, então do tráfico de bebidas alcoólicas, dos jogos ilícitos e de outras infrações penais. Mas a expressão lavagem de dinheiro só surgiu em 1973,
foi um jornalista que, durante o escândalo do Watergate, que esse escândalo foi muito famoso porque obrigou o Nixon a renunciar, chamou, né, o esquema do Partido Político Republicano de lavagem, de money laundering, lavagem de dinheiro. E o nome pegou. Tanto que outros países, em outros países o delito recebeu designações semelhantes, todos na mesma linha de limpar dinheiro sujo. Por exemplo, na Itália, o reciclagem, o denaro esporco, blanqueio de capitales na Espanha e money laundering nos Estados Unidos. O tipo penal da lavagem. O artigo 1º da Lei 9.613 de 1998. Ocultar ou dissimular. Todo crime, para quem não é do meio jurídico, começa por verbos, né, que retratam condutas humanas, positivas ou negativas. No caso, condutas humanas positivas. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes. Esses dinheiros, propriedades, valores têm que ser provenientes, direta ou indiretamente, de uma infração penal. Antes da Lei 12.683 de 2012, não estava infração penal, estava dos crimes a seguir. Então, a lei trazia um rol de crimes específicos que poderiam gerar recursos passíveis de serem lavados. Em 2012, então, a lei alçou a lei brasileira, essa lei 12.683, alçou a lei brasileira à terceira geração das leis, prevendo que qualquer infração penal antecedente pode gerar recursos passíveis de ser lavado. E infração penal é um conceito amplo, que é subdividido entre crime e contravenção penal. Contravenção penal é um crime de menor gravidade, mas, por exemplo, é contravenção penal o jogo do bicho, que gera muito dinheiro e antes não poderia ser passível de lavagem de capitais. Então aumentou a possibilidade de investigação e de repressão dessas condutas. Como se percebe, as condutas de ocultar e dissimular dependem de que os bens, direitos e valores sejam provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal anterior. Ou seja, o crime de lavagem exige a existência de um crime antecedente. Gerações de lei de lavagem. O Brasil começou já na segunda geração, em 98. Mas as convenções internacionais, aqui eu coloquei errado, a Convenção de Viena, de 1988. E várias outras convenções internacionais em seguida, só previam como crimes antecedentes o tráfico de drogas. O objetivo era impedir que os traficantes de droga se locupletassem com o dinheiro oferido com o tráfico. Então, são as leis de primeira geração. As de segunda geração estabeleciam um rol taxativo, fechado, de crimes antecedentes. Por exemplo, no Brasil era o tráfico de drogas, organização criminosa, roubo, tinha uma série de crimes ali previstos. E as leis de terceira geração, então, a lei brasileira de 12.683, partiu-se da constatação de que nunca seria possível abranger todos os crimes que geram recursos ilícitos passíveis de serem lavados. Assim, passou-se a admitir qualquer infração penal como antecedente da lavagem de capitais. Fases da lavagem. A lavagem de capitais, então, é um processo dinâmico, em que o dinheiro oferido com o crime vai ser introduzido no mercado financeiro legítimo de forma mascarada. A primeira fase da lavagem, e cada uma dessas fases, é importante dizer, são 3, cada uma dessas fases já admite a intervenção estatal, já configura o crime em qualquer uma dessas fases. Não precisa passar pelas 3. Então, a primeira, colocação, placement, consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores, de modo a evitar qualquer ligação entre o agente e o resultado obtido com a prática de crime antecedente. Diversas técnicas são usadas, então. Uma delas é o smurfing. Isso é, até não querendo citar especificamente a classe, mas já citando, os advogados que advogam no crime, especificamente no crime, e para organizações criminosas, praticam muito esse smurfing. O que é o smurfing? É você fazer pequenos depósitos que não vão acionar o controle do COAF, por exemplo, não vão chamar a atenção, em contas de laranjas, para depois você ir transferindo esse dinheiro em sequência, até que fique difícil a identificação da origem dele.
Então, o smurfing, utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie, eles compram, por exemplo, hotéis, motéis, postos de combustíveis, remessas de dinheiro exterior através de mulas, transferências eletrônicas para paraísos fiscais. E a colocação é uma fase embrionária da lavagem, ainda ela está no início, uma fase primária, muito próxima ainda da origem criminosa. Por isso ela é mais fácil de investigar nessa fase. A dissimulação ou mascaramento, que é o layering. Nesta fase são realizados diversos negócios ou movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores, de modo a dificultar a reconstrução da trilha do dinheiro, do papel, que é a trilha do dinheiro, paper trail, pelas autoridades estatais. Os valores inseridos no mercado financeiro na etapa anterior são pulverizados através de operações e transações sequenciais, sucessivas, no Brasil e em outros países, muitos dos quais caracterizados como paraísos fiscais. São exemplos de dissimulação: transferências eletrônicas, envio de dinheiro já convertido em moeda estrangeira para o exterior via cabo. E a integration, com uma aparência lícita já, nessa fase o dinheiro já está com uma aparência lícita, porque ele já é produto da atividade comercial, está misturado com a atividade comercial das fases anteriores. Os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, geralmente por meio de investimentos no mercado imobiliário, transações de importação e exportações com preços superfaturados, etc. Aí, uma pequena ilustração, então, a colocação, ocultação e a integração, todas elas passíveis independentemente de serem reprimidas a qualquer tempo. Principais crimes transnacionais que geram recursos para a lavagem são uma série de crimes, todos eles ligados à comunidade das nações, né? O tráfico de pessoas envolve o trânsito de pessoas pelos países. A corrupção, óbvio, né? Estima-se que o Brasil sejam oferidos por atos de corrupção cerca de 200 bilhões de reais por ano, considerando que os prejuízos causados pela corrupção não se restringem apenas a contratos públicos. A OECD estima que o custo da corrupção equivale a 2,6 trilhões de dólares, ou 5% do PIB mundial, considerando não só, a corrupção de contratos públicos. Tráfico de pessoas, o artigo 149A do Código Penal, foi introduzido recentemente pela Lei 13.344. O tráfico de pessoas é um fenômeno global. A melhor estimativa da dimensão global do tráfico de pessoas vem da International Labour Organization, que estima em pelo menos 2 milhões e 450 mil pessoas vítimas de tráfico. Isso gera muito dinheiro. Aqui no Brasil tem uma grande conexão internacional de tráfico de pessoas, em Goiás, sobretudo. E levam pessoas para a Espanha, para a Itália, para a prostituição. Tráfico de armas. Lei 10.826 de 2003, principal abastecedor de instrumentos de guerra para o terrorismo e crimes violentos. Não são apenas os terroristas que inflacionam ou fazem uso desse mercado. Né? Na realidade brasileira, como o Davi citou, o crime organizado também consegue trazer muita arma, armas restritas, proibidas de ser vendidas no Brasil. E o Brasil também é um grande exportador de armas de armas ilegalmente. O Brasil exporta armas ilegalmente também pelas suas fábricas. Tráfico ilegal de drogas. Lei 11.343, trata-se de crime que atinge o nível de saúde pública, tem a sociedade como vítima e reflexamente afeta a sociedade, a soberania nacional, na medida que o Brasil, sabidamente, não é um grande produtor de drogas, ele é rota, ele é parte do problema. Terrorismo. Lei 13.260, terrorismo talvez o crime mais hediondo dentre todos, é cometido por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, e é esse que nos aflige mais com relação à soberania do Brasil. Porque outros países podem pretender introduzir agentes de segurança, forças armadas aqui para fazer o papel da segurança no Brasil, que não consegue dar conta de proibir, de impedir a utilização do país como rota da lavagem de dinheiro para o terrorismo. Técnicas de investigação. Então, os órgãos afetos à investigação da lavagem de dinheiro, no campo da prevenção, por exemplo, mais conhecido é o COAF, da investigação civil, da ação penal do Ministério Público e no judiciário as varas especializadas de lavagem de capitais, que não existem em todas as cidades, né, todas as comarcas, infelizmente. A Lava Jato, por exemplo,
acontece graças à 13ª Vara, a seção criminal lá de Curitiba, que é especializada em lavagem de dinheiro. No Brasil, a autoridade central para dar cumprimento à cooperação jurídica internacional é o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que faz a interface dos órgãos brasileiros com os de outros países. Como órgão administrativo de inteligência financeira, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, criado pela Lei 9.613, em nome do Ministério da Fazenda, exerce função regulatória, expedindo resoluções, também função supervisora, função preventiva, e elabora um importante documento para a investigação de lavagem, que é o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira. Nós vamos ver a seguir. Para integrar os diferentes órgãos de repressão, o Ministério da Justiça então criou a ENCLA, né, que é a Estratégia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Você vê que a corrupção está inserida na lavagem de dinheiro aqui no Brasil. É o crime aqui mais próximo da lavagem está aqui no Brasil. Como parte dessa estratégia, criou-se então a Rede Lab-LD, que são a rede de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro em todas as unidades da Federação. Em Minas Gerais, nós temos na Polícia Federal, na Polícia Civil e no Ministério Público Estadual. O relatório de informação financeira contém uma exposição aí de movimentações atípicas que o COAF detecta. TEDs, cheques, saques, transferências, saques em espécie, volumes muito altos, considerados suspeitos. E aí o COAF então elabora esse RIF, ele pode ser provocado para produzir o RIF ou ele mesmo pode produzir o RIF e encaminhar para os órgãos de investigação, por exemplo, a polícia. Tem o DOI, a Declaração sobre Operações Imobiliárias, que são os cartórios de títulos e documentos, registros de imóveis, que têm a obrigação de comunicar todas as transações. O SIMBA também é uma instituição privada, né? Sistema de Informação de Movimentações Interbancárias, é um acordo entre as instituições financeiras do Brasil, que criou esse sistema de informação e que nós podemos acioná-los e eles nos informam, eles nos emitem relatórios. Então, o processo de produção de inteligência financeira no COAF, por exemplo, que é uma unidade de inteligência financeira. Os setores obrigados a comunicar ao COAF são, então, as concessionárias de veículo, as imobiliárias, empresas de seguro, instituições financeiras em geral. Eles comunicam uma operação suspeita. Por exemplo, um indivíduo chegou na concessionária e comprou 10 Hilux em dinheiro. Ele pode fazer isso? Até pode. Só que o COAF vai comunicar. Essa concessionária tem o dever, tem a obrigação legal de comunicar ao COAF. E aí o COAF vai fazer, com base em uma pesquisa no CPF da pessoa, da pessoa jurídica. E esse relatório é encaminhado para as autoridades competentes. Um exemplo de RIF, esse não está preenchido, né? Só o modelo. Pós-comunicação de operação suspeita, por exemplo, esse foi uma movimentação de recursos incompatível com o patrimônio da pessoa. Ele estava movimentando 7.734.000 e tanto. E aí, as instituições financeiras conseguem identificar que isso daí é uma movimentação atípica para aquele CPF e comunicam ao COAF e os órgãos de investigação. Comunicações automáticas de operações bancárias, por exemplo, qualquer saque ou movimentação superior a R$100.000 é comunicado ao COAF. Nesse caso, o sujeito aí movimentou 297 mil, acho que foi um saque, né? Saques, foram sequências de saque para burlar essa baliza de 100 mil. Saques de 99 mil em 20 de agosto de 2013 e por aí vai. Foram 3 ou 4 saques. E as técnicas de investigação, recebendo o RIF, a Polícia Federal, a Polícia Civil ou o Ministério Público vai fazer uma pesquisa das pessoas suspeitas ali. A primeira fonte de pesquisa, fontes abertas, Facebook, Twitter, Instagram, para você ver a capacidade financeira ostentada por essa pessoa e aquela que está nos documentos fiscais dela, para confrontar com as do imposto de renda, por exemplo, ou com os rendimentos do trabalho dela. Fontes fechadas, então, são os bancos de dados policiais. Aqui em Minas temos o REDS, o PCNet, o ISP-MG, o InfoSeg, que é federal, os bancos de dados judiciais também, de empresas concessionárias de serviço público. Aqui é um exemplo do InfoSeg. No InfoSeg você digita no CPF da pessoa, você levanta quais veículos ela tem, quantos imóveis,
contas bancárias, quantos filhos, quem é a esposa, tudo mais. Armas de fogo, também tem acesso ao banco de dados de armas de fogo. E aqui, então, as pesquisas primeiro são realizadas, esses bancos de dados abertos, e depois os fechados. Assim se consegue, aqui não está dando para ler, de momento, então aqui está falando das concessionárias de veículos, imobiliárias, empresas de seguro, que são obrigadas a comunicar o COAF operações atípicas. E aqui um esqueminha. Existem softwares de investigação que você alimenta com os dados amealhados desses bancos de dados, passando CPF, valores, contas bancárias e até relacionamentos pessoais que você tira, por exemplo, do Facebook. Você põe os nomes dos amigos ali e ele te faz já te dá esse gráfico com as transações bancárias financeiras entre essas pessoas. Esse é o I2. E o objetivo todo da lavagem de dinheiro, desse ponto, é impedir que o dinheiro dos contribuintes sejam desviados das finalidades princípios, saúde, educação e segurança, e alimentem as fábricas de crimes, que são essas organizações criminosas que promovem a corrupção de agentes públicos, de agentes privados, superfaturamento de obras, tráfico de drogas, tráfico de armas. Ali tem até exemplo do matador de aluguel, que aumenta os índices de homicídios no trabalho passado. São essas fábricas de crimes, essas organizações criminosas que aumentam os índices de criminalidade. E agora nós vamos entrar então na parte do Dr. Daniel, que vai dar prosseguimento à fronteira. Uma vez vista a questão da lavagem de dinheiro, necessário se faz complementar essa ideia no seguinte sentido. Lavagem de dinheiro, o que ela objetiva em princípio? Ela objetiva com que pessoas que vivem do crime e acumulam dinheiro sujo, propicia fazer com que esse dinheiro entre no mercado formal, na economia formal, no sistema financeiro formal. E para que isso não ocorra, existem órgãos específicos que zelam 24 horas por dia a todos os mecanismos, a combater todos os mecanismos e todas as formas possíveis de ter a lavagem de dinheiro. Vamos começar pela visão internacional a respeito de combate à lavagem de dinheiro. Nós temos o GAFI, que é uma sigla, que é um grupo de ação de combate à lavagem de dinheiro, a qual estabelece, através de tratados e convenções, todo o mecanismo de combate à lavagem de dinheiro. Esse GAFI é que determina a 34 países que são seus membros, para que eles fiquem atentos a cada conduta que possa levar a uma lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ela é oriunda da criatividade do ser humano. O ser humano, ele por si só é capaz de fazer contratos e estabelecer regras que a mente humana, em princípio, não consiga definir de forma fácil. Duas pessoas embaixo de uma árvore, sentados, mascando uma folha ou um raminho de mato, falando a respeito de gado, essas duas pessoas são capazes de estabelecer cláusulas processuais ou entabular meios de comércio que seja infinitamente mais complexo do que se estabeleça num escritório de advocacia. Isso advém da universalidade da mente humana. E o GAFI vive dia e noite trabalhando através de seus países cooperados e das pessoas que apresentam as suas informações através das coletas em seus respectivos locais, que gerarão, sem dúvida alguma, formas para se evitar esta lavagem de dinheiro. Não bastasse isso, diversos países
buscam também, independentemente, formas de combater a lavagem de dinheiro. Para isso, necessitam do quê? De um sistema de inteligência. Sistema de inteligência nada mais é do que um órgão ou grupo de pessoas que coletam informes. Esses informes, após serem analisados por pessoas altamente capacitadas, serão transformadas em informações. Essas informações advêm de uma atividade mental que leva a conclusões habitualmente sem equívocos. E dentro dessa rede de informações, o mundo também conta com um órgão muito importante, que é um órgão intergovernamental, que se chama Grupo Egmont. O Grupo Egmont está estabelecido na Holanda, com equipamentos na Bélgica e Estados Unidos, de altíssima tecnologia, onde temos o envolvimento de 74 unidades de inteligência financeira. Essas 74 unidades de inteligência financeira correspondem a país. Além disso, a somatória das interligações chegam a 134 unidades de inteligência financeira. Então, são esses órgãos internacionais que buscam mapear e detectar o local onde está sendo lavado o patrimônio. Eu não falo só dinheiro, ou seja, o ativo financeiro. Ativo financeiro não quer dizer somente dinheiro. Trata-se também de diamantes, são ativos fixos de grande valor. Ouro, barra de ouro, nióbio e todos os outros mais metais que nós encontramos na face da Terra. Inclusive tivemos lá na região da Serra de Raposo, o quê? O contrabando de nióbio. As pessoas saíam com nióbio nas costas e levavam para onde? Colômbia, Bolívia e outros países que até então estavam interligados com o governo brasileiro. Pois bem, saindo desta região, saindo desta situação, o Brasil ocupa, não gloriosamente, o primeiro lugar como sendo o país de lavagem de ativos financeiros. O Brasil interfere hoje no mundo todo, fez com que 2 bancos da Suíça quebrassem em virtude das atividades ilícitas que foram praticadas aqui nesse país. E isso é por demais grave. Demais grave porque hoje, no meio internacional, qualquer pessoa pode ser proprietária de um banco. Basta entrar na internet, você vê offshore, onde você consegue ter um internet banking e, além de ser dono do banco, você coloca lá o nome que você quiser. A Des Bank. E, posteriormente, logicamente, posteriormente você emite cartões de crédito. Então, você, além de ser dono de um banco, qual o saldo desse banco? R$2.000. Eu tenho cartão de crédito daquele banco. Você pode pôr o seu próprio nome. Não é? Isso, qual é o valor de se comprar um banco hoje através de uma offshore? Por R$2.000, se tiver caro. Porque até R$1.000 você compra um banco hoje. Por isso que nós vimos nessas operações últimas da Lava Jato e todas as outras demais operações, pessoas que tinham mina de ouro, mas que não produz ouro. Mas ali foi uma mina de ouro. Possuem bancos, mulheres e relevantes pessoas tinham cartões de créditos, cartão de crédito corporativo do banco. Nós vimos isso nessas resoluções últimas. Então, essas situações geram um problema grave para o país. O nosso país está entre os países mais almejados pelas grandes potências, pelas riquezas as quais nós aprendemos aqui em nosso curso. Nós reavivamos as nossas memórias dentro de nosso patrimônio, as nossas estratégias, a logística nacional.
E isso foi por demais importante. Hoje, o conceito de fronteira mudou. Antes, o que era fronteira? Quando nós estudamos geografia, a fronteira é o local onde um país termina. Mas, atualmente, não é isso. Hoje, fronteira é o local de passagem de um estado ao outro. Esta é a nova visão. E essa fronteira, ela necessita de atendimento e entendimento especiais. Ou seja, através de forças nacionais, de programa nacional, que gerem a proteção dessas fronteiras. As fronteiras secas do Brasil chegam a aproximadamente 16.886 quilômetros a serem monitorados. Além do mais, nós temos as fronteiras de litoral, que hoje é coordenada pela Amazul, né? São as fronteiras que resguardam o nosso país e resguardam a nossa soberania. E como é que nós podemos fazer para proteger estas fronteiras? Aí nós trouxemos aqui uma proposta integrada de repressão à lavagem de dinheiro no Brasil. Essa proposta, que eu reputo serem as propostas que apresentaremos ao final, farão com que o Brasil realmente volte a ocupar o seu posto de garantidor da aplicação legal internacional e assim resgate em muito a sua soberania. Nós temos aqui a possibilidade de ilhas de segurança pública. O que são essas ilhas de segurança pública? São as ilhas que visam resguardar esses quase 17 mil quilômetros, para que não tenhamos conflitos com os países que nos circundam. Nem todos os países têm a mesma cultura ou o mesmo interesse no desenvolvimento nacional. Então nós temos aqui no Brasil a ENAFRON e o CISFRON, o qual nós falaremos a partir desse momento, e mais ainda o sistema de videovigilância móvel integrada. Tenho a certeza, senhores, quando nós tratamos aqui de educação, saúde e segurança pública, isto é a ponta do iceberg. É por causa de tudo isso que foi falado aqui, somado ao que nós veremos, é que nós temos problemas insolúveis com relação à segurança pública em nossa cidade. E tudo decorreu a partir da década de 1980, quando o tráfico de substâncias entorpecentes adquiriu o corpo. E a partir desse momento passou a patrocinar o terrorismo, passou a patrocinar toda a sorte de criminalidade, instrumentando-a de qualquer forma necessária, com recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos armamentísticos. Estamos sofrendo, sim, mas eu não vejo que seja o final do túnel, porque nós temos uma grande força no final desse túnel, que se chama Pátria Brasileira. E aqui, senhores, vamos passar para a verificação do ENAFRON. O ENAFRON é uma estratégia nacional de segurança pública nas fronteiras. Esse ENAFRON, ele está mais envolvido com os estados que fazem fronteira do Brasil com outros estados que nos circundam. E é um envolvimento profundo das polícias militares,
da Polícia Federal e de equipamentos ou grupos específicos que foram constituídos para esses fins. Envolve também a Polícia Rodoviária Federal, envolve também as guardas municipais desses 385 municípios que fazem divisa com estados estrangeiros em nosso país. O Brasil não está parado. Nós temos que abrir nossos olhos para entender que o Brasil está muito adiante do que possamos imaginar. Nós temos que sair desse casulo e procurar nos aprofundar nesses tópicos importantíssimos. Essas são as conquistas do ENAFRON. São inúmeras viaturas policiais de última geração, aviões Tucano, que são operados por policiais militares, por policiais civis. Nós temos embarcações sofisticadas, motores possantes, questão de 300 HPs, muitas das vezes, embarcações muito ligeiras. Nós vemos aí questões interessantes com relação a vídeos que circulam no WhatsApp ou redes sociais de uma ação da ENAFRON metralhando um barquinho de traficantes. Isso foi a ENAFRON que fez. Essas notícias não são vinculadas, são notícias, logicamente, reservadas até um certo patamar. Não é um assunto reservado a um. Então podemos falar aqui tranquilamente. Mas é isso que acontece. O Brasil está fervilhante no combate de nossas fronteiras. Nós temos também o SISFRON, o Sistema Integrado de combate à criminalidade e também à manutenção da vigilância junto às fronteiras. Este programa pertence ao Exército Brasileiro. E esses são alguns dos equipamentos que nós não vemos e não veremos por aqui. Esses equipamentos estão alocados no Comando Oeste, com sede em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui equipamentos de alto poder bélico. São poderes não somente de defesa, mas principalmente de ataques, nos casos e também que não chega ao conhecimento. Não é mero equipamento de dissuasão, mas serve também como dissuasão. O maior objetivo deles é ataque, e tem sido feito ataque, com relação ao crime organizado. Nós temos aqui, no primeiro item, a Azul, que é a nossa costa brasileira. Aqui, vejam nesse gráfico, o que nós conhecemos pessoalmente. Quem viajou e foi conhecer Aramar, sabe tudo a respeito do que nós estamos falando de nosso submarino nuclear. Nós tivemos todas as informações técnicas possíveis. Esta sala e esta sala são dentro de caminhões. Existem inúmeros caminhões que atuam nesta área e as pessoas que trabalham com esta análise de situações, análise de inteligência, ficam dentro desses caminhões, selva dentro, em nossas fronteiras. E temos também, constantemente, grupos que coordenam a vigilância em nosso país. Doutor, só informar que tem mais 5 minutos. Ouço discordar, está sendo cronometrado. Pois é, nós temos um projeto VANT. O projeto VANT é um projeto da Polícia Federal.
Esse projeto VANT, ele traz aqui a aviação não monitorada, ou seja, não tripulada. E esse é o CISVAN, o projeto da Polícia Federal. Pasmem, esse projeto está engavetado, parou de funcionar por falta de recursos. O Brasil, com um projeto de 14 aeronaves, 4 pontos de captação e transmissão de dados, está tudo encaixotado. Funcionou muito bem, mas até o presente momento tudo se parou. Essa aeronave é uma aeronave israelense, e esses são os postos em que fica o controle. São 4 em todo o país. Pois bem, um dos problemas que nós enfrentamos aqui nesse país é que os estados ficaram altamente sobrecarregados com relação à segurança pública, eximindo os municípios. E isso tem acarretado uma situação de desigualdade e de gargalo, o que não conseguir com que os municípios consigam ter uma segurança pública adequada. Nós temos as faixas de fronteira, são dados que foram abordados no trabalho, o trabalho estará à disposição de todos. Nós temos o sistema aqui de vigilância móvel integrada, não é? Então são esses sistemas que são montados a nível internacional com aplicabilidade já no Brasil. E com esse sistema completa o ENAFRON e o CISFRON. Só que ele já tem bases regionais para operar em todo o país, assim como o projeto VANT, não é? Scanner, raio-x, os caminhões, e são todas as outras modalidades. Pois é, nós temos propostas. Até então, se trouxermos ao conhecimento dos senhores as circunstâncias e os problemas, nós também trouxemos soluções, e não são poucas. A proposta integrada em repressão à lavagem de dinheiro no Brasil. A primeira proposta é a maior celeridade na legislação processual. O Brasil padece de um problema crônico, que é a letargia da justiça, e principalmente em casos complexos, principalmente em casos que envolvem organizações criminosas, por falta de estrutura específica. Nós temos visto essa situação se delongar com o tempo. Por quê? Porque o Poder Judiciário enfrenta uma pressão política violenta do Congresso Nacional e do Senado, que tem ascensão sobre os governos dos estados. Então é preciso que o Brasil tenha dispositivo que proceda à celeridade da justiça. Maior grau de sanção aos delitos econômicos e financeiros. A sanção que se faz referência aqui não é somente a penal. Temos que elaborar outras sanções além das financeiras. Isso é de se observar que já consta na Constituição Federal desde a sua promulgação em 1988 e até o presente momento não foi elaborada. Efetiva realização dos comandos normativos já conquistados. Maior nível de segurança jurídica. As empresas não vêm ao Brasil. Por quê? Porque não tem segurança jurídica. A gente passa a viver numa comarca de primeiro grau. O juiz julga dentro do que é justo. O tribunal, se for o caso, confirma a decisão. É um órgão colegiado. Aí chega lá em Brasília, aquela pataquada, que a gente está acostumado a ver na televisão. Decisão totalmente diferente, nem do pedido, nem do reclamado. Uma decisão assim, teratológica.
E isso gera o quê? A falta de segurança. Quem vai pôr o seu dinheiro no lugar onde não tem segurança? Ninguém. Ninguém. Então, o que falta no Brasil é isso: seriedade nas cortes superiores. Fazer com que as cortes superiores sejam destituídas de coligações partidárias. E que isso passe a ser um crime grave, com a destituição do cargo. O STF tem que ter um novo critério para a eleição de seus integrantes. Tem que ser integrante do Poder Judiciário e não político. Fortalecer estruturas administrativas e judiciárias para garantir a aplicação legal, aplicação da lei, ou seja, da infraestrutura tecnológica, humana. Hoje em dia a maior dificuldade é selecionar promotores e juízes para concurso público que tenham um perfil. É uma grande dificuldade. E além do mais, aqueles que têm o perfil são, entre aspas, obrigados a se aposentar para se manter vivo. Quando já deu o tempo, é um risco ser igual como um policial militar. O policial vai para a reserva porque ele sabe que se ele continuar ele morre. É o pelotão de frente. Assim, os magistrados, os promotores, eles vão embora. Vão embora. Um grande investimento do Estado vai embora. Nós temos aqui também investimento maior em inteligência. Trata-se de quê? De equipamentos. Nós precisamos de equipamentos, recursos humanos, políticas públicas e governamentais integradas a políticas privadas. Ou seja, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Parece que na hora que a pessoa assume o poder legislativo e executivo, ele vira um outro Estado com o objetivo de subtrair os bens financeiros do povo. Então misturam política pública com política privada. Quando nós vimos a respeito ontem do aeroporto, o aeroporto, logicamente, é uma parceria pública e privada, certo? Mas quando o poder público vai pedir para tomar frente a isso? Assim que a parceria privada lhe garantir o percentual de corrupção. Então nós temos também, para encerrar, implantação do programa de reportante cidadão, ou seja, o cidadão delator. O cidadão, aquele que pode denunciar: olha, está ocorrendo uma lavagem de dinheiro. Mas como assim? Eu soube que asfaltaram as ruas aí, a primeira chuva saiu todo asfalto, e o pessoal cobrou X e ficou com 30% desse X, e esse dinheiro eles vão passar e trocar e colocar no mercado. Então ótimo. Deu as dicas? Vamos lá, vamos pegar esse pessoal, certo? Essas pessoas, como nos Estados Unidos, elas recebem pelas informações. Aqui no Brasil tem que aplicar isso aí, certo? Uma vez conferida a veracidade e as pessoas presas, a pessoa recebe. No Brasil, a lei anticorrupção permite que a pessoa que venha delatar qualquer coisa, ela venha a ter garantida, ter garantidas a fonte, o seu sigilo absoluto. Mas a delação é válida para órgãos de inteligência. Integração melhor do trabalho ENCRA com a Receita Federal, como bem disse aqui o nosso integrante, doutor Ciro Otero. 10. Ações sistêmicas para fiscalizar melhor transações financeiras do Brasil com paraísos fiscais. Isso é o que eu falei, com as offshores, os paraísos fiscais. E capacitação em TI, em especialização de mão de obra para fortalecer órgãos fiscalizadores. Estabelecer ilhas de segurança, foi aquilo que eu mencionei e expliquei para os senhores. Redes de cooperação internacional, diagnosticar e implantar melhorias. No trabalho a gente desce detalhes. Articulação sistêmica para monitorar melhor nossas fronteiras. Essa articulação sistêmica, o CISPROM e o ENAFRON, eles já estão funcionando, mas de forma regional. Nós estamos colhendo os dados agora. Então é importante que ela seja estendida a todas as nossas fronteiras. É isso que vem aqui a nós. E, por fim, participação
e investimento nas Forças Armadas e Polícia Federal. Isso é de fundamental importância. Era o que continha.